Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no quiero. Hoy día luna, día pena. Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no llego a ninguna destinación. Arriba la luna, hoy. Arriba la luna, hoy. Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no quiero. Hoy día luna, día pena. Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no llego a ninguna destinación. Arriba la luna, hoy. Arriba la luna, hoy. Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no quiero. Hoy día luna, día pena. Arriba la luna, hoy. Arriba la luna, hoy. Já imaginou uma tempestade? Ideias vazias voando, gestos sendo preenchidos pelo vento. Na hora que tudo aconteceu, eu nunca ia imaginar que fosse uma coisa tão pesada, tão difícil. Eu fiquei pensando que era uma brincadeira. Até fiquei pulando na sala, tentando entender, tentando esquecer, tentando. Pulava, ficava me esfregando. Corria do quarto para a sala. Antes dele ir embora, eu pensei que ele ia fazer o que sempre fez comigo, que era chegar perto, me tocar, me beijar, mas não. Ele só me olhou, segurou a mala, mas era como se nem tivesse me olhado. Era como se tivesse me atravessado com o olhar e não me visse. Eu lembro que eu não entendia, porque ninguém queria falar comigo. Ninguém. Eu ainda tentei falar com os que ficaram. Depois, a casa ficou em silêncio. Já imaginou uma tempestade? Ideias vazias voando, gestos sendo preenchidos pelo vento. Na hora que tudo aconteceu, eu nunca ia imaginar que fosse uma coisa tão pesada, tão difícil. Eu fiquei pensando que era uma brincadeira. Até fiquei pulando na sala, tentando entender, tentando esquecer, tentando.
Pulava, ficava me esfregando, corria do quarto para a sala. Antes dele ir embora, eu pensei que ele ia fazer o que sempre fez comigo, que era chegar perto, me tocar, me beijar, mas não. Ele só me olhou, segurou a mala, mas era como se nem tivesse me olhado. Era como se tivesse me atravessado com o olhar e não me visse. Eu lembro que eu não entendia porque ninguém queria falar comigo. Ninguém. Eu ainda tentei falar com os que ficaram. Depois, a casa ficou em silêncio. Já pensou se tudo que a gente prometesse fosse cumprido? Já pensou se todas as viagens que os amantes prometessem um ao outro fossem realizadas? Já pensou se houvesse um país composto de todas as promessas de viagem de amor que não foram feitas? Aqui haveria um quadro. Eu riscaria nele este país de desiguais. Num lado dele haveria sol. Seria povoado por aqueles que romperam a promessa. Por aqueles que não foram mais a Buenos Aires. Por aqueles que não foram mais a Paris. Por aqueles que não foram mais. Por aqueles que não foram mais. Por aqueles que não foram mais para aquela pousadinha que ninguém conhece no litoral sul, onde o garçom é nosso amigo, sabe nosso nome e dá para ficar em sossego esperando o sol ir embora. Prometer outros destinos como aquele, com sol, silêncio. Por aqueles que não foram. 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 No outro canto do quadro, eu vejo pendurado uma pergunta. Você acha que conseguiria suportar a banalidade e a perda de tempo que é a vida real? Sem edição e sem cortes? Eu tinha saído do cinema, um daqueles filmes de super-herói, e fiquei ouvindo dois rapazes comentando. O mais velho perguntou: "E aí, o que você achou do filme?" Aí o outro respondeu: "Gostei não, esse filme é muito mentiroso." Você acha mesmo que ainda que um filme seja baseado em fatos reais, na hora em que está sendo projetado, aquilo ali é a verdade? Você acha mesmo que aqueles atores na vida real falariam e se movimentariam daquele jeito? Mas o que é um fato real? Uma história real? Histórias nossas? Uma perda real? No outro lado desse meu quadro, para completar esse mapa-mundi do que falta, seria a noite, o escuro, e seria dentro dele que andariam os que ficaram, os que doeram, os que aos cacos continuam, os que pensam: Deus, onde foi que eu errei? Já pensou se tudo que a gente prometesse fosse cumprido? Sabia, se não uma coisa que eu sei que não vai chover. Capaz de eu pegar um temporal. Mas como estou saindo agora, as forças vão me pegar quando estiver no hotel. Que foi? Fala! Nada, droga! Cara, depois que eu escuto vocês, estou aqui querendo ouvir. Perguntei, você não sei que é nada. Você vai ficar com raiva que eu sei. Sabe o que é engraçado? Sou eu. E o que é engraçado?
estava rindo? Eu perguntei o que era, você disse que não era nada. É você que não diga que eu acho engraçado. É sempre assim. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Se coloca no lugar de Tá, pai. mas o que é engraçado sou eu. E o que é engraçado? Eu sou o que é engraçado. Você estava rindo. Eu perguntei o que era. Você disse que não era nada. Agora você quer que eu diga que é engraçado? É sempre assim. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu não queria falar isso. Sei lá, vai parecer que... Tá, tudo bem. Eu não lembro bem a idade. Eu devia ter uns 7, 8 anos, mais ou menos. Ah, eu lembrei de um filme, deixa eu falar do filme. Não do filme todo não, de uma cena só. Foi disso que eu me lembrei, de uma cena dele. Sim, eu vim falar do meu pai. Não tem a ver com o que eu me lembrei. É que no filme também é o pai, a mãe e o menino. Não interessa o que aconteceu antes, nem o que acontecerá depois. O que interessa é que os dois estão na estrada atrás do carro da mãe. E o carro da mãe é vermelho. Mas não só tem esse carro vermelho na estrada, tem outro carro vermelho na mesma estrada. Mas assim, chega um momento onde está o carro do pai e do menino, e diante deles, 2 carros vermelhos iguais. Em um deles havia a mãe e eles precisavam seguir o carro vermelho certo. Mas eu fico pensando, há sempre aquele momento na vida que você não sabe qual carro vermelho seguir. No filme, se eles seguissem o carro vermelho errado, eles teriam de voltar no mês seguinte e fazer tudo de novo. Na vida, não. Quando o tom de voz dos meus pais começou a aumentar, quando o tom de voz dos meus pais começou a aumentar, a única coisa com a qual me preocupei é se caber tudo na mala. Eu não queria falar sobre isso. Tá, tudo bem. Assim, chega um momento onde está o carro do pai, do menino, o carro da mãe igualzinho ao carro dela. Houve uma hora que meu pai e minha mãe pararam de brigar. Aí minha mãe virou pra mim e disse assim, de repente na estrada parecia uma bifurcação. Se a estrada dos carros vermelhos, agora os carros vermelhos estavam em lados opostos. Foi quando o pai perguntou pro menino, qual da tua mãe? Aí ele falou, da direita. O pai virou a direção e perguntou de novo, tem certeza? Aí o menino disse, não, é o outro, do lado de lá. O pai novamente virou a direção e agora os dois estavam seguindo o outro carro vermelho. Foi quando o pai falou para o menino, se a gente estiver seguindo o carro vermelho errado, a gente vai ter que esperar até o mês que vem para achar a tua mãe. Aí minha mãe virou para mim e disse assim, e meu pai, que estava do lado dela, fez a mesma pergunta. Você não acha que papai tem que ir? Eu só pensava na mala. Se ia caber tudo na mala. E os dois continuaram ao meu redor, fazendo a mesma pergunta. Você não acha que eu devo ir embora? 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 Até hoje eu fico pensando se o menino escolheu o carro vermelho errado? E se eu tivesse dito ao meu pai para não ir embora?
Eu não sei se ele conseguiu guardar tudo na mala. Eu não sei se pensar na mala é certo. Na verdade, eu já cansei de pensar se o menino escolheu o carro vermelho errado. Eu vi um filme, nele um bicho latia. Não sei se era cachorro porque era vermelho. Ele latia muito, do lado tinha um homem, chovia. Mas o que eu queria dizer era que o bicho que era vermelho latia. Latia muito alto, latia muito forte. Era vermelho, eu vi um filme, nele um bicho latia. Não sei se era cachorro porque era vermelho. Ele latia muito, do lado tinha um homem, chovia. Mas o que eu queria dizer era que o bicho que era vermelho latia. Latia muito alto, latia muito forte. Era vermelho, eu não sabia para onde olhar, se para o bicho latido ou para o homem, porque o homem também latia e também era vermelho. E o homem não estava no filme, estava do meu lado. O bicho vermelho latindo alto, forte, estava dentro do filme. O homem estava fora e ficava latindo como se quisesse que desse atenção a ele. E o filme foi ficando todo vermelho, até que o bicho dentro do filme parou de latir. O homem do meu lado não, continuou latindo mais alto, até que eu não tinha de olhar para o filme. E olhei para o homem latindo, ele parou de latir e não estava mais vermelho. Eu não sei o que ele se tornou depois disso, nem o que aconteceu no filme, porque eu perdi o rumo do filme enquanto eu olhava para o homem, e perdi o rumo do homem enquanto eu olhava para o filme. Só sei que quando eu voltei a olhar para o filme, estava numa cena em que o homem jogava suas roupas, ele chorava, ele chorava, ele chorava, ele chorava. Não quis mais ver o filme, porque eu não sabia como olhar para a cena. Não quis mais olhar para a cena, porque eu não sabia como olhar para o filme. E chovia, e chovia, e chovia, e chovia, e chovia, e chovia.